culto que nós vimos aqui através dessas crianças com um coração tão inocente, dizendo tanta verdade, não é mesmo? Eu queria convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias lá no Salmo 33. O Salmo 33, a partir do versículo 20. Salmo 33, a partir do versículo 20, vai dizer assim a palavra do Senhor: Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Podem se sentar. Tem algumas, acho que tem uma versão que ela diz assim: esteja em ti, Senhor, proporcionalmente como a nossa esperança, que o seu amor esteja em nós, proporcionalmente como está a nossa esperança em ti. Você tem esperança no Senhor? Você tem esperança em tudo aquilo que aconteceu? Porque o Senhor sempre preparou um caminho. Sempre preparou um caminho. Como foi dito aqui pela apóstola, a Páscoa, ela teve a sua origem na saída, lá na libertação do povo hebreu do Egito. E o Senhor, Ele sempre esteve preparando um caminho. Quando nós olhamos para o jardim, na queda do homem, quando o pecado entrou na humanidade, o homem correu fazer para si algumas roupas que pudesse cobrir a sua nudez, mas o Senhor, Ele disse: não é assim. Ali houve o primeiro sacrifício, o sangue derramado de um animal, tirando dele a pele para cobrir Adão e Eva. Por que isso? Porque o Senhor estava mostrando para eles que aquilo que eles cometeram foi tão cruel, que o preço daquilo tinha que ser pago já com sangue. Aquela roupa que o homem fez para ele, aquelas folhas de figueira, não sei o que folha que é aquela, tampando a nudez, ele fala assim: não é assim, porque aquilo que vai encobrir a tua nudez precisa ser algo muito maior do que uma simples folha de uma árvore. E ali o sangue correu, mas o Senhor, Ele já estava preparando um caminho a ser seguido. E a história vai nos mostrando, a Bíblia, ela vai nos falando, vai nos relatando as coisas que foram acontecendo a partir dali, que o homem ora obedecia, ora não obedecia. A ida deles para o cativeiro, que no começo eles foram muito bem recebidos pelos egípcios, através de José, mas que passado um tempo, depois da morte de José, e entrando um outro faraó para reinar, eles entram num período de escravidão. E nesse período de escravidão, o Senhor estava ali presente. E Ele ouve, e Ele chega para Moisés num dado dia e fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo que sofre. Então o Senhor, Ele sempre prepara um caminho. Ele sempre prepara um caminho. E Moisés é aquele que é levantado pelo Senhor para abrir esse caminho em nome de Deus. Por isso que ele fala assim: mas
como que eu vou chegar diante de Faraó e falar isso? Ele fala assim: você simplesmente diga que o eu sou está te enviando até lá. E vocês sabem todas as coisas que aconteceram, as pragas que vieram sobre o Egito, mas o Senhor sempre preparando um caminho, e nesse caminho vai levar até o Mar Vermelho, onde muitos ali reclamaram e falando: você nos tirou do Egito para nos trazer aqui, Moisés, para que a gente morra? Para onde nós vamos correr? Mas o Senhor sempre tem um caminho preparado para aqueles que o temem. Está escrito: e para aqueles que o temem, o Senhor disse: que você tem nas mãos, Moisés, um cajado? Pois levante ele. E o mar foi se abrindo, e não foi abrindo diante dos olhos dele, foi abrindo de lá para até onde eles estavam. Porque o Senhor sempre prepara um caminho, sempre prepara um caminho, e a palavra nos garante que eles passaram a pés enxutos, nem o fundo do mar estava úmido, e eles passaram e cantaram do outro lado. Mas o Senhor, Ele sempre prepara um caminho, e Ele quer que está no teu meio, Ele quer estar em você, Ele quer estar em você. E Ele dá uma instrução, e Ele fala assim: olha, você, Moisés, vai fazer um tabernáculo, conforme eu te der as medidas, você vai fazer exatamente como eu disser. E Moisés, ele faz esse tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor, Ele queria ficar no centro do povo, Ele quer ficar no centro do seu coração. Como você pode se sentir sozinho? Você tem que ter essa consciência de que Ele deseja estar em você. E Ele fala: não, prepare esse tabernáculo, porque eu quero ficar no meio do povo. O Senhor, Ele tinha amor, Ele ama a todos, Ele queria ficar no meio do povo. E Ele prepara um caminho. Se a nuvem se movesse, todo mundo levanta o tabernáculo e vamos seguir. De dia, debaixo do sol escaldante, uma nuvem protegia o povo, e era muita gente que andavam em um caminho. E esse tabernáculo, ele tinha um altar de sacrifício, onde os sacrifícios eram feitos. Ele tinha um altar de sacrifício. Indo mais adiante, entrando mais a fundo ali nele, caminhando, você chegava num lugar onde de um lado existia uma mesa de pães, do outro lado o candelabro. Olha como Ele prepara o caminho. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Mas eu preciso fazer isso. O pessoal da live que me perdoe, mas eles vão entender. O amor do Senhor era tão grande por aquele povo, e é tão grande por você, que nesse tabernáculo existia um altar de sacrifício. Caminhando por aquele altar de sacrifício, passando por ele, você chegava até um lugar que era chamado lugar santo. De um lado o pão, do outro o candelabro. Então você vê o sacrifício apontando para a cruz. O pão, Jesus, eu sou o pão. A luz do candelabro, eu sou a luz do mundo. O caminho, ninguém vem ao Pai a não ser Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O Senhor sempre teve essa preocupação de preparar o caminho, mesmo o povo desobedecendo, mas Ele sabia que no meio de toda aquela desobediência,
daquela desobediência, existiam aqueles que temiam, aqueles que tinham um coração puro, aqueles que tinham um coração entregue totalmente ao Senhor, e são esses que o Senhor vai levar com Ele. Por isso que Ele diz aqui, nossa esperança, isso é o que nós temos que dizer todos os dias, nossa esperança está no Senhor. E Ele continua preparando esse caminho, mas para esse caminho tinha que chegar num ponto tão especial, que Ele envia um homem, aquele que a palavra de Deus chama de um caniço. Ele tinha hábitos estranhos, ele se alimentava de gafanhotos e mel, e ele veio com uma palavra de arrependimento, e ele gritava sem medo que todos precisavam se arrepender. Esse homem, João Batista, ele preparou, segundo a vontade de Deus, o caminho para Jesus. E ele batizava com água, e ele mesmo dizia: eu batizo com água, mas vai vir aquele que é mais importante do que eu, que ele vai batizar com fogo e com Espírito. E num dado dia, está lá João Batista batizando, e de repente vem Jesus, vem se aproximando. Eu acredito que era impossível não reconhecer a chegada de Jesus. Ele devia ser um homem totalmente diferente nos padrões humanos, não pela beleza talvez, mas pelo olhar, aquele olhar que cativava, aquele olhar que gerava amor, aquele amor que era um perfume incomparável, inconfundível. E ele chega até João, e João se prostra diante dele, numa atitude de falar assim: nossa, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus pega nas mãos dele e diz assim: João, eu preciso fazer com que a Escritura se cumpra. Você vai me batizar, porque assim está escrito. E naquele momento que Jesus é batizado, a palavra diz que uma pomba veio do céu e uma voz se ouviu: este é meu filho, em quem eu me comprazo. Todos ouviram. Era o caminho preparado, o caminho, aquilo que nós vimos aqui das crianças fazendo. Toda essa cena, todas essas coisas que aconteceram, nos levam a uma reflexão profunda, porque Jesus, Ele foi entregue pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, mas Ele ressurgiu para a nossa justificação. Tinha que acontecer, Ele tinha que ressurgir para que nós fôssemos justificados. E como é maravilhoso nós podemos entender as maravilhas que esse caminho feito, preparado pelo Senhor, trouxe para as nossas vidas. Um amor que é eterno, uma figura que, por mais que se tente fazer, não há nada inigualável, não há nada que venha se igualar àquilo que Jesus fez, que foi por amor, foi por obediência, foi por estar certo e convicto daquilo que Ele tinha que fazer. A morte de Jesus na cruz, aquele sangue que Ele foi derramado, quando os pregos entraram nele, não foi ali
que Ele demonstrou a profundidade do amor dele. O Senhor, Ele tem tanto amor pela pessoa humana, por aquele que crê nele, que Ele começou a sangrar no Getsemane. Não precisou de pregos. Olha o amor, olha a intensidade do amor que chega em Deus, a ponto dele sangrar sem ser ferido. Ele foi ferido naquela cruz para que ficasse exposto para toda a humanidade, que ali estava um cordeiro inocente, que morreu pelo pecado da humanidade, por todos aqueles que ainda viriam, inclusive nós. Mas essa ressurreição dele, aquilo que aconteceu com Jesus, é algo de um poder divino que veio sobre o Senhor, que trouxe o Senhor naquele momento da morte para a vida, para a ressurreição. E esse poder divino, ele atua em todos nós, porque se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Está escrito. Esse poder é que você precisa ter a consciência de que ele está em você, porque Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Foi a presença do Espírito Santo, o poder divino que trouxe Jesus, que ressuscitou Jesus, e esse mesmo poder divino está sobre a sua vida. Basta você somente crer. Não tem pecado, não tem demônio, não tem circunstâncias difíceis, não há impossível nessa vida que possa desfazer ou anular aquilo que o Senhor já dispensou sobre você. Através desse poder divino que foi dado pelo Senhor, e é nisso que nós temos que nos agarrar. A minha esposa falou para mim assim: bem, olha, você está falando, está batendo muito às vezes, precisa ter uma palavra de ânimo também, né? Tem um chicotinho aqui, né? Tem um chicotinho aqui embaixo, né? Mas eu sempre fui aquele que fala assim: nossa, ele sempre tem uma palavra mais amena para amenizar, né? E essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Lembre desse poder divino. Esse poder divino que ressuscitou Jesus, o próprio Jesus entregou para cada um de nós através do Espírito Santo. Você pode vencer, você vai vencer. Se as coisas deram certo para tantos homens da Bíblia, Moisés, a vida deu certo para Abraão, deu certo para Isaac, deu certo para Jacó, deu certo para Davi, para Salomão, e na nossa vez vai dar errado? Não, claro que não. Por quê? Porque existe um poder divino, e esse poder divino está em você. Então eu digo para você: desperta, tu que dormes, e acorda para a realidade em Cristo Jesus, porque Ele vive. Vamos nos colocar de pé.